Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico Jurídico, um podcast que é pensado especialmente para você que é médico, para você que é profissional da saúde, dentista, quer saber mais sobre o dia a dia, ou para você que ainda está nos bancos da faculdade. Hoje estou aqui com um super convidado, Dr. Matheus Feijó, médico, trabalhei com a medicina integrativa, medicina funcional, nutrologia, né? Doutor Matheus, conta um pouco do nosso público, quem é o Dr. Matheus Feijó, se formou quando, se formou aonde, como é que é o teu dia a dia? Perfeito. Primeiramente, agradecer aí o convite, né? Muito honrado aí pela oportunidade, pela lembrança do meu nome. Eu sou médico, né? Meu nome é Matheus Feijó, primeiramente, eu sou médico e formei em medicina na Faculdade de Cristos em 2017 e já trabalho há mais ou menos aí uns 4 anos com essa área de medicina integrativa, longevidade saudável e também com a área de nutrologia. Então aí enfim, esses pilares aí com os quais eu trabalho. Cara, Matheus, a nutrologia, né, a medicina integrativa, eu acredito que é uma área nova, recente, né, assim, da medicina, que a gente viu surgir aí talvez há uns 8 anos para cá, ou um pouco mais. Mas eu acredito que é uma das áreas que mais cresce, né, principalmente eu acho que depois da pandemia, do período pandêmico, as pessoas estão cada vez mais querendo se cuidar, né? Qual é a tua área de atuação? Qual é o teu público-alvo? Qual é a tua ideia com a medicina? Qual é o teu propósito de ter ido para a nutrologia e para medicina funcional integrativa? Cara, na área da medicina integrativa ou medicina preventiva, a gente sempre fala que não existe um público-alvo. Na verdade, prevenção serve para todo mundo, né? Para crianças, idosos, adultos, mulheres, homens, enfim. Tem até o professor meu que fala uma frase que eu acho muito boa, que é assim, a prevenção serve até para aquele que não nasceu. Então hoje a gente evoluiu tanto dentro de uma abordagem preventiva que a gente já sabe que o estado de saúde dos pais, no momento que tem a fecundação daquele bebê ali, já vai ser determinante para a saúde daquele bebê pro resto da vida. Então, você falar de prevenção, muitas vezes é falar até antes da concepção e o que dirá realmente quando não tiver nascido. Então, todo mundo se beneficiaria da medicina preventiva. Mas até mesmo por uma questão de... Eu acho que isso tem mudado muito nos últimos anos, mas eu acho que as mulheres ainda procuram muito mais o cuidado do que o homem. Assim, no consultório eu vejo muito isso. A maior parte dos homens que eu atendo são arrastados pelas próprias esposas, namoradas e etc. Então acaba que meu principal público é o público feminino, mas não existe essa determinação para que seja só isso, mas acaba de forma natural que seja isso. Principalmente mulheres acima de 40 anos. E eu acho que isso acaba acontecendo de forma natural pelo próprio processo de amadurecimento mesmo, né? As pessoas vão adquirindo amadurecimento ao longo da vida, vão percebendo também mudanças no corpo, que vão sendo significativas ao longo do envelhecimento, e eu acho que acaba sendo determinante para que nessa etapa da vida as pessoas acabem procurando mais ali ajudas, principalmente por conta dos declínios hormonais que acontecem ali no período antes da menopausa e após a menopausa principalmente. Mas o nicho de abordagem, como eu falei, é universal, assim, a gente tem a intenção de ajudar todos aqueles realmente que querem buscar uma qualidade de vida melhor. E eu não tenho dúvida que a medicina, dentre todas as ciências, foi a área que mais evoluiu nos últimos anos, né? Então hoje a gente tem no mundo inteiro, né? A gente tem no mundo inteiro a população cada vez envelhecendo mais e cada vez envelhecendo melhor, né? Saudável. Você pega aí pessoas aí de 1990 com 50 anos, pareciam já velhinhas. Você pega uma pessoa de 50 anos, é um jovem. Tem uma pessoa, parece um menino ali de 25 anos, de 30 anos, né? Então, esses são os cuidados, né? E engraçado, eu advogo aqui para um grupo de estética a nível Brasil, e eles têm um estudo realmente que você está falando que, como é um grupo de estética, né? Eles têm um estudo voltado para a estética, que a estética no Brasil ainda não chegou no ápice, que vai ser por volta de 2030, 2000, até 2035, que é quando homens e mulheres estarão na mesma proporção buscando esses cuidados, né? Eu mesmo fui para um médico carregado pela minha noiva, pela Camila, né, que me levou, que é o que acontece, né? Não sei, geralmente o homem não para muito para pensar nisso e tudo mais, mas eu fui carregado pela Camila e graças a Deus tô sendo acompanhado. Eu acho que isso aí acaba também envolvendo muito um tabu, né, cara? Assim, acho que isso, graças a Deus, tem perdido muito nos últimos anos, mas quando você fala no homem, se pensa muito na masculinidade, em que o homem buscar ajuda, isso fere a masculinidade. Aquele sistema mais patriarcal, né? Eu gosto de demonstrar uma certa fraqueza, uma fragilidade no homem em buscar ajuda. Então isso existe meio que até de forma inconsciente. Tem piores homens mesmo, né?
Mas eu noto que isso tem sido perdido cada vez mais. Os homens têm procurado cada vez mais cuidar os procedimentos estéticos, como você falou, que antigamente era impensável um homem fazer tratamento estético. Hoje tem cada vez mais homens preocupados com isso. O público da cirurgia plástica, quando você falava em cirurgião plástico, eu acredito que há uns anos atrás era só mulheres. Só mulheres. Então hoje em dia eu acho que esse público vem aumentado de forma masculina, vai cada vez mais. Então isso mostra uma nova realidade, né? Isso vai muito diferente com o que você falou. A expectativa de vida ela aumentou muito nos últimos anos. Então, assim, se a gente for pegar os nossos avós, você ter pessoas que viviam ali 70, 80 anos, já era senhorzinho de idade muito velhinho, né? Eu perdi meu avô agora recente com 99 anos e tenho duas avós vivas, todas duas com mais de 90 anos. Então, assim, você ver pessoas de 90, 100 anos Ativas, né? ativas. Normal. 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 Meu avô faleceu, mas lúcido, ativo, fazendo as atividades dele normalmente. Então, assim, isso que antigamente era raro, hoje em dia a gente vê com muita, não vou dizer facilidade, mas com mais... É mais comum. mais comum, né? Então acaba que a gente se preocupa mais em como é que vai chegar nessa fase, né? Como que a gente vai chegar ali com o nosso goiteiro, com os nossos 90 anos. Então, isso parte das atitudes que a gente toma Hoje, agora. com certeza. É muito parecido, porque aqui no escritório é o que eu falo para meus clientes. Cara, se tu tiver um processo, que é o litígio, a gente vai te defender. Mas é muito melhor, mais barato, a gente prevenir. E é a mesma coisa, é muito melhor tu prevenir uma inflamação do que tu prevenir uma doença, né? Você já consegue ali, através da medicina, como eu disse que evoluiu muito, diagnosticar muito antes, previamente, talvez um futuro diabetes ou algo nesse sentido, né? Sim. E aí que talvez entre o grande foco da medicina integrativa e da medicina preventiva quando a gente fala isso, né? Que é esse foco realmente na prevenção. Nós como médicos, e aí isso é uma coisa universal, todos nós médicos somos formados na faculdade com a visão muito do problema. Né? Da doença. A gente é formado a identificar sinais, identificar sintomas, métodos diagnósticos, exames mais aprimorados, métodos de tratamento mais aprimorados, mas sempre pensando voltado para a doença. Então, a nossa cabeça funciona voltada para a doença. E tanto é que, de maneira universal, quase que popular, para você chamar uma pessoa de saudável, basta que ela não tenha nenhuma doença diagnosticada e não tome remédio. Cara, isso que tu tá falando, eu fiz meus exames de sangue agora, recente, aí eu recebi do laboratório, aí tava lá tudo dentro dos referências. Rapaz, tô um menino, tô jovem, zerado. Mostrei pra Camila, pronto. Vou ligar aqui pro pessoal do meu seguro de vida que eu tô morto. Ela, João Paulo tá todo inflamado, isso aqui é uma outra visão. Ela me explicou que aquele valor de referência é algo totalmente alheio, né? Na verdade, os valores de referência eles são uma média populacional. Sim. Então você chega naquele cálculo aí através da média populacional. É óbvio que eles são importantes, eles dão um direcionamento para você dentro de uma característica populacional do tipo assim, onde o João Paulo está inserido nesse cenário. Você vai conseguir definir ali. Mas essa avaliação ela tem que ser um pouco mais profunda. Né? Então, assim, os exames, como a gente fala, são exames complementares. Eles deveriam complementar com o raciocínio clínico. Claro. Então, hoje a gente tem visto uma lógica meio invertida. A gente tem visto muitas vezes, eu brinco com meus pacientes assim, tem médico que se pudesse, manda os exames pro WhatsApp e eu te mando o áudio dizendo como é que o exame tá. Porque, cara, se for pra você ir no médico, pro médico avaliar o valor de referência, você faz isso em casa. Faz isso em casa, você bota o chat GPT, ele vai te ajudar ali. E outra coisa, a clínica ela é soberana na medicina. O exame físico ali, ele é soberano na medicina. Exatamente. O exame, ele é complementar. Exatamente. E a gente tem visto muito isso, né? O médico tem largado um pouco esse diagnóstico clínico e focado muito no diagnóstico laboratorial e diagnóstico de imagem. Então, muitas vezes o paciente te relata uma coisa, o exame te mostra outra, e o médico às vezes fica apegado apenas ao exame de laboratório de imagem, enquanto ignora a queixa clínica do paciente, sabe? Então, essa visão é que a gente precisa entender que a ausência de doenças, o fato da pessoa não ter um diagnóstico, o fato da pessoa não tomar um remédio, não significa que ela é saudável. Inclusive, a própria definição de saúde pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela engloba todas as outras áreas, né? A saúde, ela completa o bem-estar físico, mental, emocional, social, então engloba tudo isso. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, o João Paulo ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhum diagnóstico, ele não toma nenhum remédio, então ele é saudável. Perfeito. Então assim, quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, fulano teve um infarto, mas fulano era saudável, como que pode? Como que ele morreu novo? Cara, era saudável. Por dentro ali, o cara tinha muitos distúrbios metabólicos que na verdade não estavam sendo identificados, né? Perfeito. E às vezes, voltando aí pro valor de referência, já tá no limite ali, do limite para você estar tomando talvez um colesterol ali passando, tomando um medicamento pro resto da sua vida, como a fosfatina, que o pessoal toma muito,
muitos médicos prescrevem esse tipo de medicamento. Eu estava conversando sobre isso com a Camila e ela disse que existem outras formas que dá para você fazer e caso não dê certo, você vem com o medicamento, né? E os medicamentos, cara, na verdade, a gente não pode ser contra os medicamentos. Claro. Existe também um erro de conceito muito grande quando a gente fala de medicina integrativa, porque existe a ideia de que a medicina integrativa é contra os medicamentos. Isso não é verdade. A gente só precisa se posicionar dentro de um meio termo. Eu vejo hoje na medicina muitos extremos. Ou é medicalização excessiva, ou é medicamento de jeito nenhum. Mas existe o meio termo. Então eu brinco com os meus pacientes no consultório que é como se fosse um cenário de um incêndio. Se eu chego nessa sala, se a sala está pegando fogo, eu não posso chegar lá, onde é que foi que começou o incêndio? Eu preciso pegar o extintor e apagar. Então é isso. Então o medicamento está ali muitas vezes para tratar uma coisa que está acontecendo de forma emergencial e aguda. Mas depois que eu apago aquele incêndio, eu preciso investigar a causa daquela condição. Ela não aconteceu por acaso. Então se eu não investigar a causa daquele incêndio, aquele incêndio vai voltar a acontecer. Então é isso que a gente precisa entender. Então o medicamento ele é importante dentro de um intervalo de tempo onde eu vou controlar. Então, por exemplo, a glicose do João Paulo está alta, a pressão do João Paulo está alta. Naquele momento, aquela característica clínica, ela é prejudiciável. Eu preciso tratar aquilo de forma aguda, porque é uma emergência de saúde para o João Paulo. Mas eu não posso me contentar só com isso. E é aí que muitas vezes para o tratamento da medicina que a gente chama de medicina tradicional ou cartesiana. Você medicaliza o paciente, você trata o sintoma, mas você não investiga a causa para abordar a causa básica do problema. E é aí que a gente precisa realmente ir. Daí, só estendendo um pouquinho, você falou do valor de referência. É justamente isso. Vou dar aqui um exemplo. Testosterona, por exemplo, vai de 250 a 1.200. Dentro da referência. Na referência. Como é que eu vou dizer, então, que um cara que tem 252 é o mesmo patamar clínico e fisiológico de um cara que tem 1.100? Não tem como, não tem. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que o valor de referência, ele é um parâmetro para a gente ter um norte, para a gente se basear, mas ele não pode ser um definidor de conduta. Então, eu, às vezes, uso como analogia, por exemplo, média salarial. Se você chegar, qual é a média salarial da população de Fortaleza? Você vai ter uma média salarial X. Mas você vai me dizer, Matheus, eu ganho tanto. Está dentro da média, está acima da média, está abaixo da média? Eu vou dizer, está acima da média. Então eu posso dizer que está satisfatório? Não sei quem é o João Paulo, não sei qual é o padrão de vida do João Paulo. Eu não sei se o João Paulo tem filho, se ele tem mulher, qual é o carro que ele tem, se é o apartamento que ele tem, qual é o condomínio que ele paga. Então, a nossa saúde também é do mesmo jeito. A gente tem que avaliar tudo de forma individual, como você disse. A clínica sempre tem que ser soberana. Sempre soberana. Matheus, mas eu fiquei curioso, e pelo que tu falou, eu acredito que foi isso que fez tu mudar a chave na tua vida, de ir para a medicina integrativa, talvez trazer esse bem-estar para as pessoas, ver que não é só o medicamento, e claro, tem que ter o medicamento, mas também tratar de uma forma, às vezes preventiva, às vezes não. Mas quando tu estava na faculdade, talvez tu nunca nem eu tivesse ouvido falar em nutrologia e isso. Como eu falei, é algo que recente. Como é que tu foi parar na nutrologia? Na verdade, na faculdade, o que eu ouvia falar dessa área era só coisa ruim, né? Assim, acho que como muitos profissionais que eu não tenho a oportunidade de ter um contato melhor com essa área. Então, durante a faculdade toda, a minha ideia era ser ortopedista. Eu sempre tive isso muito na cabeça. Mas ao longo das minhas experiências que eu tive, a oportunidade de vivenciar na prática, eu acabei não me encontrando muito nessa área. Acabei vendo que não era muito aquilo que eu queria. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar, depois que eu me formei, fui trabalhar no sistema público de saúde, eu vivenciei muita coisa que eu não gostei dentro da área médica. Eu vi que a minha capacidade de atuação e de ajudar o paciente era uma capacidade limitada. Então, a gente como profissional de saúde, principalmente o médico, que é a minha área eu posso falar melhor, nós na faculdade não somos formados para ser promotores de saúde. A gente é sempre formado, como eu disse, para ver o problema, diagnosticar o problema e tratar o problema. Mas a gente não sabe promover saúde, a gente não sabe orientar o paciente quanto à alimentação, a gente não sabe orientar o paciente quanto a um exercício físico. Tem médico que não sabe nem diferenciar o que é a atividade física do exercício físico. Então, a orientação médica básica sobre a alimentação ela é muito superficial. Evite doce, cuidado com a fritura, cuidado com a gordura e se limita a isso. Ah, João Paulo, você precisa fazer exercício físico. Aí você vai falar, mas doutor, o quê? Como? Como sabe orientar? Porque a gente não foi capacitado para isso. Na faculdade a gente não aprende a cuidar desses pilares básicos de saúde. Então, ao vivenciar isso na prática, ao ver que a minha capacidade de ajudar os pacientes era limitada, eu falei, não, eu preciso ir além, eu preciso... E isso te causou frustração na época? Hoje eu consigo falar nisso de forma aberta, mas assim, na época, até pouco tempo atrás, era um problema para mim falar sobre isso, mas eu tive depressão mesmo. Assim, eu entrei em depressão depois que eu saí da faculdade, porque eu não me encontrei mesmo. Pensei em fazer outra faculdade, pensei em fazer outra coisa.
quem me deu muito suporte na época foi minha esposa, que na época é minha namorada, depois virou minha noiva, né? Então ela me deu muito suporte para eu conseguir encontrar o meu caminho onde eu tô hoje. Mas isso me frustrou muito. E frustrou muito porque você tá na faculdade pensando ali que você vai sair ajudando as pessoas, você vai ser, né, enfim, um modificador da vida das pessoas, e você encontra muitas vezes barreiras que fogem realmente si, né? Barreiras burocráticas, políticas, né? Essa noção, eu trabalhava no interior e muitas vezes eu não conseguia fazer visita domiciliar com meus pacientes que eram acamados, porque o carro que eu usava pela saúde era usado às vezes para fazer transporte de vereador, entende? Assim, esse tipo de coisa, cara, me frustrou muito, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de falar, eu preciso ir além, eu preciso realmente falar de saúde, não ficar mais falando só de doença, aí minha cabeça fez um boom e eu vi que eu tava no caminho realmente que eu prego. E isso que tu falou é muito importante para quem está nos ouvindo, tanto o recém-formado ou um médico que talvez esteja nessa situação que você estava lá em 2018, mais ou menos, né, 2019, que não é o fim do mundo, né? Você tem que ter calma, e como o ditado popular, cada panela tem a sua tampa, você vai se encontrar, então ter paciência e buscar, né? Se eu puder dar, tipo assim, às vezes a pessoa pergunta, se você pudesse dar uma orientação para quem tá entrando na faculdade ou quem tá na faculdade, cara, eu falaria duas coisas principais. Primeiro, não se feche para as possibilidades. Porque na medicina existe, assim como outras áreas, você também deve ter vivido isso no direito, às vezes a gente tá fazendo vestibular ainda, a pessoa tá perguntando, vai fazer o quê de especialidade? Pô, calma aí, eu nem matriculei na faculdade, entendeu? Então você já entra na faculdade com a pressão de escolher uma especialidade. Então isso me prejudicou muito, porque como eu me fechei para ortopedia, que não abriu oportunidade para muitas coisas. Então, muitas coisas eu estudei porque eu tinha que estudar, porque, vou fazer a prova. Então, assim, eu me fechei para as outras oportunidades que poderiam estar acontecendo na minha vida dentro da faculdade. A capacidade de aprender mais sobre outras especialidades. Eu me fechei completamente. E a outra coisa é, se possível, se dê a oportunidade de trabalhar depois que sai da faculdade. Por quê? Porque muitas vezes existe uma pressão muito grande para o médico sair da faculdade e já entrar numa residência médica, ou fazer uma pós-graduação, ou especialização, o que seja. E muitas vezes a pessoa nem se conhece ainda, cara. O cara não vivenciou a profissão de frente. Então, não se fechar para outras possibilidades e trabalhar pelo menos um ano depois de formado, cara, isso Traz uma experiência, é né? demais. Assim, ter trabalhado um ano depois da faculdade foi o que mudou minha vida. Foi o que me fez enxergar que eu poderia ter caminhado com um caminho completamente diferente. Hoje eu podia ser um ortopedista frustrado e completamente infeliz com o que eu faço. E não, então graças à decisão que eu tomei lá atrás, né, o que aconteceu, né, eu fiz a prova para ortopedia, passei na prova de ortopedia na época, não passei nos classificados, mas fui chamado, abri mão da vaga, por conta de que não estava convicto de que era isso que eu queria, e foi uma lição na minha vida, cara. Se eu tivesse decidido que eu ia entrar, hoje com certeza eu estaria frustrado. Que foi aí que tu conheceu quando tu abriu o mão da vaga, tu já tinha conhecido a odontologia ou tu ainda tava buscando? Cara, eu estava buscando, mas a minha decisão pela ortopedia na faculdade veio muito pela questão do esporte, né? Eu sou um cara, assim, apaixonado por esporte. Todo tipo de esporte. Assim, a Olimpíada, pra mim, é o É o paraíso. Pra mim também. Assim, tá na hora que começa até a hora que termina, eu ficaria lá. É do tênis de mesa, né? O famoso ping-pong e a ginástica artística. Exatamente. Principalmente futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Então, assim, minha esposa até brinca. Se estiver jogando Unifor e UFC na televisão, tu vai assistir. Eu também. Então, eu vou assistir. Tu torceu o quê, Guilherme? Ceará. Meu filho, graças a Deus aí, tá micado. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por esporte. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, eu falei, cara, eu vou me útil ao agradável. Porque na época que eu entrei na faculdade, urologia era muito pouco falado, como você disse. Medicina de esporte também era uma coisa muito comercial. E também cresceu muito. Cresceu muito. Então, nessa época, o mais próximo que eu tinha do esporte era a ortopedia, né? Então eu falei, não, eu vou trabalhar com ortopedia, porque assim eu posso trabalhar com atleta, eu posso trabalhar com recuperação, regeneração, reabilitação de lesão. Então, eu me foquei muito nisso. E quando eu me perdi, quando eu fiquei sem rumo nesse período de tempo, eu falei, cara, eu sempre corri, né? Meu esporte favorito sempre foi corrida, e eu sempre fui muito antenado em alimentação. Sempre gostei muito de me alimentar bem, de procurar informação sobre alimentação, e foi aí que eu falei, pô, acho que o caminho é por aqui. Talvez eu possa caminhar por aqui. E como na faculdade existe uma escassez muito grande da nutrologia em si, para você não ter uma cadeira de nutrologia da minha faculdade, talvez não tive. As aulas sobre nutrição, sobre alimentação eram muito rasas, para você ver como é triste isso. Um pilar importante da saúde que é perdido, né? Então, foi justamente nessa junção que eu falei, poxa, eu vou juntar o esporte, vou juntar a nutrição, que é uma coisa que eu gosto, com um caminho que eu posso realmente tratar nas bases da saúde aqui, que é realmente um pilar importante para uma alimentação. Mas foi aí que a coisa Começou a caminhou, começou a andar.
E aí tu me falou que tu atendia mulheres, né? 40 mais, a grande maioria. Eu acho que foi algo também natural na tua vida. Uma paciente começou, foi indicando a outra. Mas aí, como tu também gosta de maratona e triatlo e tal, tu também tem essa ramificação, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que hoje na clínica são dois nichos, né? A gente tem esse nicho de saúde e longevidade preventiva, que majoritariamente ainda é mulher, infelizmente, como eu comentei, né? Principalmente mulheres 40 mais, e a gente espera que com o passar dos anos isso se expanda para homens e para cada vez idades mais precoces, mas também a gente tem esse nicho da parte da nutrologia, da performance, e o que eu mais gosto de trabalhar é endurance, né? Esportes de longa duração, esportes ali como corridas de longa duração, meia maratona, maratona, ultramaratona, triatlo, né? Triatlos de longa distância. Então eu dei muitos pacientes também nessa área, porque é que eu fiz triatlo durante um tempo, então conheço um pouco a área, a corrida é a minha praia, então, enfim, eu consigo ajudar o paciente com experiência prática também, né? Então você é gente como a gente, bem, então acaba facilitando. Então são os dois nichos principais que eu trabalho, inclusive na minha clínica, os dois nutricionistas, né, a Camila, sua noiva, trabalha com essa parte dessa área da longevidade, essa parte mais funcional, principalmente saúde da mulher, essa parte mais, digamos, de longevidade. E existe o nutricionista também na PID que trabalha mais com essa parte esportiva, com essa parte mais voltada para atleta de endurance. Então a gente consegue nichar também muito bem o acompanhamento lá dentro para a gente poder ter esse ramificação. Cara, perfeito. E no teu dia a dia? Pronto, o paciente chegou lá, a paciente, como é que funciona? Vai lá, vai ter uma consulta prévia. Como é que funciona o dia a dia da tua clínica? Vai ter um nutricionista já? Ou só em alguns casos? Como é que funciona o teu dia a dia? Cara, normalmente depende muito do perfil do paciente.